Então, agora nós vamos apresentar alguns indicadores desse aspecto da sustentabilidade. Indicadores que tornam visíveis os impactos deles no contexto global e local. Então, trata-se de uma economia globalizada, que tende mais a destruir o tecido social, os níveis mínimos de segurança dos setores marginalizados. Então, o primeiro dado, que na década de 90 havia 40 mil multinacionais. São as grandes corporações que refletem muito bem essa economia globalizada. Então, eram 250 mil filiais espalhadas pelo mundo. Qual era o faturamento dessas 40 mil multinacionais? Mais de 5 trilhões, 5,2 bilhões de dólares ao ano, que equivalia à época mais do que as exportações mundiais. Então, se a gente se detiver um pouco nesses dados, é importante refletir um pouco. 40 mil multinacionais tinham um faturamento que superava as exportações mundiais. Isso na década de 90. Depois a gente vê se houve mudança agora recente, nos anos mais recentes, para fazer uma comparação. Mas esse já é um dado importante. Aí, outros indicadores desse aspecto econômico dentro do paradigma sustentável. Eles representam 2/3 daquelas multinacionais, 2/3 do comércio internacional, sendo que a metade desse percentual ela é processada entre as próprias empresas. Isso é um indicador de concentração, que é negociação só entre eles. Então, é um círculo fechado. Representa 1/3 de todos os ativos do mundo. Então, sobram 2/3 do restante da humanidade. Representa também 1/4 do PNB, que é o Produto Nacional Bruto. Quer dizer, 25% vem dessas empresas. Aí, o lado mais importante de tudo isso, que é a geração de empregos. A geração de empregos é um dado que pode ser usado, pode ser tomado como um indício de distribuição, porque gera emprego, gera renda local para o sustento local onde essas empresas estiverem instaladas. Os dados mostram que eles só geram 5% desses empregos. Cai por terra a ideia da distribuição de que gera muitos empregos. Não é verdade. Quer dizer, trata-se de um investimento entre o próprio mundo rico. Porque essas empresas, as matrizes, estão situadas no hemisfério norte. Então, todos esses investimentos intra-empresas se dão entre esses países, Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Significa mais concentração. Então, é esse círculo fechado. Porque mesmo as filiais
que estiverem fora desse domínio territorial, o percentual maior da receita é encaminhado para a matriz. Não fica, não é reinvestido no local. Tanto é que a geração de empregos é mínima, né, de 5%, porque são empresas com alto grau de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, que precisam de pouca mão de obra, e a pouca mão de obra, a mão de obra qualificada. Então, ela vai favorecer, mesmo uma fábrica dessa, nos países da periferia do sistema, ela vai incorporar trabalhadores qualificados desses países. A maioria não tem acesso. E naquela década, no início, os dados sobre desemprego passavam de 30%. Então, 30% desempregados, que equivalia a quase 1 bilhão de pessoas. É preciso ver hoje como está isso, quais são os dados que nós temos. Então, fazendo um comparativo ainda, entre a década de 80 até 2017, que são esses dados, o que mudou nesse sentido? Estamos falando do aspecto predominante no paradigma insustentável, o aspecto econômico. Então, o que aconteceu nesses anos todos, nesses quase 30 anos? Cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo dos 1% mais ricos do mundo ficaram com 82% da riqueza global gerada no ano de 2017. Então, esses são os dados mais recentes, com esses indicadores econômicos. Então, a metade mais pobre da população mundial, 3,7 bilhões, não ganhou nada. Negando essa ideia sustentável que no paradigma da sustentabilidade, você recompensa o trabalho. Recompensa mais o trabalho do que a riqueza. Porque a riqueza ela será distribuída, se tenta distribuir. Aqui não, aqui há uma recompensa maior da riqueza, não importa como que ela é produzida. Se ela provoca sofrimento, se ela é produzida de forma violenta, degradante, do ponto de vista ambiental, social, cultural, ético. Então, aqui a gente vê, né, que os super ricos ficam com 82% da renda, da riqueza gerada em 2017. Mas os anos anteriores, eles não oscilam, mas sempre com esse padrão. Então, não houve mudança significativa nesse processo da década de 90 da década de 80 para a década de 10, né? Chegando já na década de 20 do século XXI. Então, aí, entre março de 2016 e março de 2017, mais dados, né? Dentro daquele espectro que eu apresentei. Então, nesse ano de 2016 a 2017, o mundo ganhou um novo bilionário a cada 2 dias. Né? E essa quantidade era de 2.043 pessoas. Dentro deles, aí a questão do gênero também, que é outra questão que não tem como não enfrentar.
cada 10 desses, 9 são homens. Isso na parte de cima da pirâmide. E entre os mais pobres, a maioria é mulher. Em 2017, a riqueza da elite global aumentou em 762 bilhões, quantia suficiente para acabar com a pobreza extrema mais de 7 vezes. Mas, dentro desse paradigma, é assim que ele opera. Ele é insensível, ele vai ter sensibilidade para a questão da distribuição. Enquanto isso, a metade mais pobre da população mundial vive com renda diária entre 2 a 10 dólares. Então, o indício da desigualdade. Continuando com os dados, 2/3 da riqueza dos bilionários vem da onde? De heranças, de rendimentos vindos da atuação empresarial em setores monopolizados, como o setor farmacêutico, por exemplo, que lucrou muito só nesses 2, sempre lucrou, mas nesses 2 anos tem um aumento nos 2 anos de pandemia, por causa do processo de monopolização sobre o processo de produção da vacina e de vantagens adquiridas por meio de relações com os governos. Não teria como não ser assim. Então, uma parceria entre esses setores econômicos e os setores políticos dos territórios, dos países, dos estados nacionais. Há uma fusão entre o sistema econômico e o sistema político. Quer dizer, o grupo com esse 1% mais rico ficou com 27% da renda global. Só 1%. E a metade mais pobre ficou com 13% da riqueza. Então, a gente vê sempre pensando em forma de pirâmide, do lado de cima, reduzindo a quantidade de pessoas, e embaixo aumentando, e a parte de cima se apropriando de um percentual cada vez maior da renda em relação ao povo, parte de baixo. Então, no ano, só em 2016, 8 bilionários detinham renda equivalente à metade mais pobre do mundo. Então, seria assim, 8 pessoas, você tem um bolo, digamos, vamos fazer um bolo, um gráfico em forma de pizza. Então, metade deles, dessa pizza, pertence a 8 pessoas, ou 8 grupos, 8 famílias, digamos. E a outra metade, ela tem que ser dividida para o restante da população. Então, em 2017, houve uma maior concentração de renda no topo e um aperto mais intenso na base. O resultado disso é 42 bilionários concentram a mesma quantidade de dinheiro da metade mais pobre da população. É a mesma coisa, você tem a pizza, na parte de cima, 42 pessoas se apropriam, como se representasse a riqueza. E o restante da população mundial, de bilhões de pessoas, tem que se virar com
com o que restou. Os 9 bilionários do mundo têm juntos uma riqueza de 19 bilhões. Agora, falando no contexto da pandemia, a gente pode também apresentar os dados. A riqueza desses novos bilionários chega a 19 bilhões, suficiente para vacinar totalmente as populações de países mais pobres. Só com esses 9 bilionários que se tornaram bilionários a partir do contexto da Covid. Então, associados à indústria farmacêutica, das mais lucrativas do século XX e do século XXI. Aí agora, dados de 2021. Países mais ricos, como o Reino Unido e a Alemanha, continuam a bloquear a proposta, colocando o interesse das farmacêuticas acima do que é melhor para o mundo. A Itália, que recebe a cúpula, continua em cima do muro sobre a questão, assim como o Canadá e a França. Bom, nos Estados Unidos, são dados de 2021, o patrimônio somado das 3 pessoas mais ricas equivale a metade mais pobre da população. Então, de novo, a mesma representação da riqueza em forma de pizza. Então, de um lado, teremos 3 pessoas proprietárias e o restante da população pobre, em torno de 160 milhões de pessoas. E no Brasil, os 5, no Brasil não são 3, são 5, um pouco melhor. 5 pessoas detêm a metade da renda do grupo situado na base da pirâmide. O que se conclui disso tudo? Que a produção de riqueza esse paradigma sustentável, ele é muito bom no quesito produção de riqueza. Isso é inegável, é demonstrado. Mas o problema é que ele produz, no mesmo sentido, ele produz muita riqueza, ele tem um lado sinistro, que é essa capacidade de produzir, de reproduzir a pobreza. São os dados que apresentamos antes. É inegável a capacidade de produzir muita riqueza. Mas, junto com isso, o lado sombrio, que é a reprodução da pobreza. Trata-se de um paradigma que a sua matriz é no hemisfério norte, mas do ponto de vista do consumo, eles estão de olho também, além do público, o mercado consumidor deles, eles estão também de olho nos consumidores ricos do hemisfério sul. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que tem, como se tivesse um mercado consumidor que equivale
ao mercado consumidor da Bélgica ou de qualquer país europeu, pessoas que têm renda, que conseguem, têm acesso a todas essas, tudo que é produzido no mundo rico, e, ao mesmo tempo, convivendo com uma outra parte que equivale ao lado pobre, lá, a uma Índia. Então, é como se fosse uma Belíndia, né? Tem uma Bélgica misturada com a Índia. Então, o paradigma da insustentável está de olho nesse grupo de pessoas com maior renda. Estão um pouco se lixando para a Índia brasileira. Não estou preocupado com resolver. Não faz sentido isso, com uma lógica acentuadamente econômica, se preocupar com isso. Então, essa economia global, em termos conclusivos, ela se apoia numa economia financeira que é muito ágil, ela é volátil, ela não se ancora em questões materiais, em territórios fixos. Por isso elas fazem uso das tecnologias digitais. E a consequência disso, reprodução da pobreza, precarização, como, por exemplo, diminuição dos direitos sociais, a uberização da vida nos países pobres, que é o que a gente vê hoje, né? Acentuando a desigualdade, como já foi demonstrado, a marginalização e criando grupos de inservíveis para o mercado. São pessoas que se tornaram absolutamente dispensáveis. Elas não conseguem, não há lugar para elas nesse tipo de economia global que tem impacto direto no local. Então, só para se ter uma ideia, a força dessa economia financeira. E são dados da década de 90, né? 12 trilhões de dólares por dia, equivalente a 83 vezes mais que o comércio mundial. Então, um fluxo imenso de capital. E ainda dentro dessa conclusão, o principal desafio, que é avançar dessa ideia de crescimento econômico na direção de um desenvolvimento integral, de uma ecossocioeconomia. Então, esse é o desafio. Como migrar desse paradigma para um paradigma sustentável, não econômico, mas ecossocioeconômico. Então, aí, nesse momento a gente muda agora o paradigma da sustentabilidade, ancorado na Constituição, e, em particular, no artigo 170. É nesse contexto que o artigo 170 ganha força dentro desse debate, porque ele claramente está situado mais do lado de cá, dentro de uma visão não econômica, estrito senso, mas ecossocioeconômica, ou dentro de uma visão do desenvolvimento integral, que engloba todas essas dimensões. Então, aqui a gente vê, nos termos da Constituição, a ordem econômica, que é o que esse artigo vai justificar e legitimar.
ele valoriza o trabalho humano, não só a riqueza pela riqueza, porque ele também valoriza a livre iniciativa. Isso é muito importante, essa combinação. Assegura, se pretende assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Lá dos artigos 3º e 6º, que a gente já tratou, sobre os direitos sociais. E a questão da existência digna remete ao princípio fundante da Constituição, artigo 1º, sobre a dignidade da pessoa humana. Então, tem as derivações, defesa do consumidor, por entender que o consumidor ele é sempre hipossuficiente em relação ao fornecedor, ele sempre está numa posição de maior fragilidade, por isso que ele precisa ter esse amparo constitucional. E depois, a defesa do meio ambiente, que remete ao artigo 225, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Quer dizer, um serviço ou um produto que deriva de uma mineração agressiva, de um processo que usa mercúrio e outros metais degradantes para retirar minérios, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, pensar o desenvolvimento a partir disso. E que também é um artigo que remete também aos artigos 6, 3º e 6º, são os direitos sociais. Ele fala também nas desigualdades regionais e sociais, que nós já tratamos. Então, o paradigma da sustentabilidade, ele vem se projetar nesse contexto a partir desses indicadores. Ele é exatamente o oposto de tudo que predomina no paradigma insustentável. Ele vai valorizar as potencialidades locais, a agricultura familiar, ele vai valorizar uma economia. Aqui é uma eco-socioeconomia, não é uma economia nesse sentido. Ele vai, os arranjos produtivos locais, ele vai estimular a agrofloresta, a agroecologia, a permacultura, na questão da alimentar, que é fundamental para que se tenha um povo bem alimentado. É preciso ter essa preocupação, tudo associado ao local, a uma escala menor, mas prioriza o bem-estar local. Por exemplo, aqui, sempre a proteção aos pequenos e microempreendedores locais. O cara o que vai gerar muito mais uma eco-socioeconomia é você valorizar o comércio local. O cara tem uma carrocinha de cachorro-quente, tem uma pequena loja, uma pequena indústria. Porque é isso que gera emprego local, que vai aumentar. Porque vocês lembram que o percentual de renda, de emprego das
multinacionais, nas corporações transnacionais, não passam de 5%. Então, derruba o mito de que são esses grandes investimentos que vão gerar muito emprego. Não vão porque, primeiro, com tecnologias que precisam de pouca mão de obra, então, sempre um grupo pequeno que tem acesso. A receita final, em geral, ela não fica no local, é levada para a matriz. Mesmo assim, essas incorporações, elas recebem muito apoio dos governos locais, em termos de tributação, impostos, moratória, para não pagarem, sempre com a promessa que vão gerar muito emprego. Está demonstrado aí que não gera. Então, existe uma preocupação de, primeiro, assim, você proteger o local, proteção da mão de obra e trabalhador local, com uma legislação social. Cada vez que é retirado o direito, que a gente viu nesses últimos tempos aí, é evidente que favorece, enfraquece esse paradigma e favorece esse paradigma. Toda a retirada de direitos sociais. A gente ouviu muitos comentários, eles são, quando a gente coloca numa análise como essa, mais ampla, a gente percebe o que é que está por trás. A retirada de direitos sociais fragiliza o tecido social, fragiliza a ecossocioeconomia e favorece uma economia agressiva, que não tem preocupações com os aspectos, os outros aspectos. Então, seria isso, os aspectos econômicos. Resumindo, do lado de cá nós teríamos os aspectos, é possível falar em aspectos econômicos, estrito senso, e do lado de cá seria uma outra economia, uma ecossocioeconomia, que se preocupa sempre com os outros aspectos, os sociais, os éticos, os ambientais e os jurídicos também. É isso. Boa noite.